informar. Relógio Entrevista está no ar. Vamos nessa em 580 pelo site, pelo aplicativo, pelas ondas amigas dos 580. Muito obrigado por esse momento tão especial do nosso Relógio Entrevista. Meus amados, esse fim de semana o Rio de Janeiro recebe uma das provas mais aguardadas do calendário esportivo, a Maratona do Rio. Eita, coisa boa é correr, gente, eu adoro. Pois é, milhares de corredores vão enfrentar o desafio dos tradicionais 42 quilômetros e 195 metros. Mas você sabe por que a maratona tem exatamente essa distância? Hein? Sabe mesmo? O que parece uma medida calculada com precisão tem uma origem curiosa e ligada à realeza britânica. Para explicar melhor isso pra gente, falar sobre a preparação para esta grande prova, eu vou ter o prazer de conversar agora com o profissional de educação física e personal trainer, Luiz Fernando Lucas, que também vai disputar a Maratona do Rio de Janeiro pela 5ª vez. Eita glória! Bom, em primeiro lugar, bom dia para você, Fernando. Seja muito bem-vindo, tá, Luiz? Luiz Fernando é o nome dele. Oi, bom dia, ouvinte da Rádio Relógio. É um prazer estar mais uma vez aqui falando com vocês. Eu fui bem íntimo, com todo respeito aí, chamando de Fernando, mas é Luiz Fernando. Aí você fala pra mim, pode ficar à vontade, Paulo Roberto. Brigadão aí, mais uma vez, em nome de toda a família Rádio Relógio. Então, Luiz Fernando, explica melhor aqui pra gente. Você vai participar aí da Maratona do Rio de Janeiro pela 5ª vez. Rapaz, como surgiu sua paixão pelas corridas de longa distância e o que o motiva a continuar encarando esse desafio? É um desafio muito importante, não tenha dúvida. Conta pra gente. É muito boa essa pergunta, que a gente tem que deixar claro, que não é de uma hora para outra que uma pessoa começa a correr uma maratona. Uhum. Tem uma preparação física, obviamente, você precisa preparar o seu corpo para uma corrida tão intensa e tão demorada. Ela não é uma corrida rápida, não é uma corrida que você vai disputar velocidade, você vai disputar distância. E essa disputa, é bem entre aspas mesmo, porque quem corre a maratona como divertimento, pelo esporte, ela não está ali querendo disputar com ninguém, ela está disputando com ela própria, ela está disputando com os seus limites. Não é diferente daquelas pessoas que estão lá na elite. Geralmente são atletas que vivem disso, que só fazem isso na vida. Essas pessoas aí sim, elas estão disputando, estão querendo bater recorde, mas para nós meros mortais, nós estamos disputando nós com a gente mesmo, a gente com a gente mesmo. Verdade. Então essa preparação física, ela é uma preparação que é um pouco demorada. Como eu falei, não é de uma hora para outra. Então, se você está querendo começar a correr agora, daqui a pouquinho a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso, mas quem está começando agora, saiba que pelo menos um ano, para não dizer até mais, para você conseguir correr a sua primeira maratona, se você treinar com bastante afinco, com bastante dedicação. Isso na parte física. Na parte mental, aí eu julgo ser mais importante ainda, você precisa treinar bastante a sua mente. Por quê? Quando você vai largar numa corrida, os primeiros momentos da sua corrida ali são essenciais e normalmente as pessoas estão ali com o pensamento, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu estou saindo daqui agora, eu tenho 42 quilômetros para correr ainda, 195 metros para correr ainda. Então, você tem que preparar a sua cabeça. Eu, particularmente, só consigo correr ouvindo música, porque a música, ela me tira daquele lugar, a minha cabeça vai para longe, eu vou prestar atenção na música, eu vou prestar atenção na paisagem, eu vou prestar atenção nas pessoas, mas eu nunca posso parar e prestar atenção no meu corpo, no que meu corpo está fazendo. Isso é uma coisa particular minha. Porque quando você começa a prestar atenção no seu corpo, você começa a sentir as dores musculares, você consegue prestar atenção no cansaço, você consegue pensar, meu Deus, ainda faltam 32 quilômetros, ainda faltam 25 quilômetros. Essa contagem regressiva de quantos quilômetros faltam não é legal para o corredor de maratona. Então, o essencial aí
é você se transportar, sair daquele local ali, o seu corpo está correndo, você está ali fazendo seu esforço, mas a sua mente está longe, você está pensando em dezenas e dezenas de outras coisas, menos no que você está pensando ali naquele momento. Então existe, como eu falei, a preparação física, né, que você precisa preparar o seu corpo para algo tão demorado, né? Uma média aí de 4, 5 horas de prova, e para pessoas normais, né, para nós meros mortais, e também preparar a sua mente para ficar tanto tempo fazendo essa atividade. Certo, explicou tudo e mais um pouco, hein, Luiz Fernando? Muito obrigado. Agora, uma outra dúvida, rapaz, é a seguinte: muita gente não sabe que os 42 quilômetros, 195 metros, né, da maratona tem origem em uma decisão tomada para agradar a família real britânica. Você pode explicar melhor isso pra gente, essa curiosa história para os nossos ouvintes? Por favor. É verdade, essa história é bem curiosa. São 42 quilômetros mais 195 metros. Quando tudo começou, né? Quando a história da maratona, ela remete à Grécia Antiga, que um mensageiro, Fidípides, ele saiu, ele tinha que contar para os gregos que eles tinham vencido a guerra. Então eles estavam numa batalha, na Batalha de Maratona, que é uma cidade na Grécia. Sim. E aí eles venceram a guerra. Só que ele tinha que voltar correndo, esse mensageiro, para contar para o povo que eles tinham vencido a guerra. Então ele venceu. Essa distância entre as duas cidades eram de 42 quilômetros. E aí ele chegou lá, contou para a comunidade dele que eles tinham vencido a guerra, e segundo conta a lenda ou a história, a gente não tem tanta certeza assim da existência do Fidípides, ele morreu. E aí depois, em homenagem a ele, a esse feito dele, começaram a fazer as corridas que não tinham ainda uma distância oficial. Às vezes faziam as provas com 40, às vezes com 42. Quando essa corrida entrou nos Jogos Olímpicos, né, criou-se aí mais ou menos 40, 42 quilômetros. E aí, nas Olimpíadas de Londres, em 1908, a família real queria assistir a largada do castelo, da sacada do castelo de Windsor. E a chegada, né, na hora que terminava a corrida, eles queriam assistir no camarote real do Estádio Olímpico. Então, para que tudo acontecesse da janela do castelo e para que a chegada acontecesse em frente ao camarote real, tiveram que aumentar um pouquinho essas distâncias. E aí começou a ter 42 quilômetros mais os 195 metros para esses ajustes aí a pedido da família real. E aí, a partir destas modificações, criou-se então a distância oficial dos 42 quilômetros, né, que foi a distância que conta a história do Fidípides, né, de Maratona até a Grécia, né, até Atenas, e os 195 metros por conta aí dos pedidos da família real. Então é uma história que é muito curiosa, porque esses 195 metros, costuma-se dizer que são os mais difíceis da maratona, porque você já passou ali a marca de 42, que é na maratona, e você ainda tem aí quase 200 metros para correr, e dizem, né, que é os mais difíceis. Eu realmente, quando eu chego nos 42, eu já não estou mais prestando atenção em nada, e os 195 metros é bem mais fácil, são bem mais fáceis da gente fazer. É verdade, mandou bem. Grande Luiz Fernando, corredor, meu amigo. Tem que acompanhar esse rapaz aí. Bom, ô Luiz Fernando, a nossa querida ouvinte é Mary, né? Ela mora em Nova Iguaçu. Ela está perguntando o seguinte: para quem sonha em correr, né, pela primeira vez aí no caso, sobre a maratona, quais são os principais cuidados e conselhos que você daria para nós? Obrigado, tá? Mary Jane, eu sempre chamo ela de Mary Jane. Ela mora em Nova Iguaçu. E para você que está ouvindo a gente aqui na Rádio Relógio, que quer correr sua primeira maratona, quer fazer corrida de rua, o que eu digo para você é que faça, né, treine bastante, ou treine sozinho,
treine com um preparador físico. Se você tiver condições de contratar uma assessoria de corrida, faça isso. Ou um profissional de educação física, faça esse acompanhamento. É muito importante para que você também treine da forma correta, treine de forma efetiva, né? Porque parece que é só botar um tênis no pé e sair por aí correndo, mas não é. Existem dicas que a gente pode dar, existem programas de treinamento que a gente pode construir que vão facilitar muito mais a sua vida dentro da corrida. Mas comece sempre devagar, né? Desculpe aí o trocadilho, mas o primeiro passo é você começar devagar, né? Correndo 5 km, fazendo uma prova de 5 km, fazendo treinos de 2, 3 km, para aí sim chegar lá na frente com uma distância maior. Eu vou fazer a minha 5ª maratona nesse final de semana, mas amanhã, sábado, eu corro a meia maratona. Então, amanhã, sábado, eu corro 21 km, no domingo, 42 km. Então, totalizando, a gente chama isso do desafio da Cidade Maravilhosa, né? Desafio do Rio, a gente totaliza 63 km. Então, para a gente chegar num número desse, a gente tem que treinar bastante, a gente tem que treinar durante muito tempo, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Então, se você quer correr uma maratona um dia, saiba que você vai ter que pedir paciência para muitos amigos seus, porque você não vai poder estar sempre com eles. Você tem que se dedicar aos seus treinos, você tem que se dedicar na sua alimentação, você tem que se dedicar à academia também, porque o treinamento de corrida também inclui um treinamento de musculação. Boa. Então você tem que abrir mão de muitas coisas, mas ao mesmo tempo é gratificante essa sensação de que você consegue vencer os limites que você se impõe. Então é muito importante que você comece devagar e que vá progredindo aos poucos, e eu te dou todo o apoio para que você corra a sua primeira maratona, e eu tenho certeza também que depois da primeira maratona você vai querer chegar na segunda, na terceira, na quarta, enfim, vivendo aí no mundo da corrida de rua, que é maravilhosa. Opa, mandou bem. Ufa, deu até cansaço. Meu amigo, tá aí então, né? Mais uma vez eu agradeço, tá, por esse carinho especial que você tem aqui pela nossa querida Rádio Relógio. E quero agradecer também aqui, Luiz Fernando, a nossa ouvinte, né? A Mary Jane, grande Mary de Nova Iguaçu. Gente, eu conversei com um profissional de educação física e personal trainer, Luiz Fernando Lucas, né? Falamos aqui sobre a Maratona do Rio, que acontece neste final de semana aqui no nosso Rio de Janeiro de meu Deus. Meu amigo Luiz Fernando, suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer aí o convite de estar mais uma vez falando aqui na Rádio Relógio. É um prazer grande estar sempre junto com vocês. Quero deixar aqui o meu abraço, meu carinho a todos os corredores, pessoal que veio de fora do Rio, de fora do estado, de fora do país, para correr aqui no Rio de Janeiro nesse final de semana. Desejo a todos uma ótima corrida, né? E quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu, no meu Instagram, nas minhas redes sociais, eu sempre estou dando dicas sobre educação física, sobre treinamento, sobre esporte de modo geral. Então, quem quiser me seguir aí no Instagram e no TikTok, o meu endereço, né, o meu Instagram e meu TikTok, sim, é o @Luiz Fernando Lucas. @Luiz Fernando Lucas, Luiz com Z e Lucas com K. Pode me adicionar lá, tem um conteúdo muito legal, inclusive da corrida desse final de semana. Nessa semana eu falei sobre a história da maratona, na semana passada eu falei sobre o TAF, né, que muita gente tem dúvida a respeito do treinamento de aptidão física aí para os concursos públicos. Enfim, tem sempre vários conteúdos, eu sempre coloco esses conteúdos no ar nos domingos, então vocês podem ter certeza que sempre vai ter uma coisa bem legal para vocês assistirem, para vocês acompanharem. Muito obrigado a todos, que vocês tenham aí um ótimo final de semana, torçam por nós e vão lá, quem puder, vai lá prestigiar também os corredores da meia maratona amanhã e da maratona no domingo. Grande abraço, bom dia para todos. Valeu, Luiz Fernando, obrigado, tá, querido? Mais uma vez, em nome de toda a família Rádio Relógio. Lembrando aos amados, quem ficou interessada, quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível, daqui a pouco, em nossas principais plataformas digitais. Fechou, meu povo?